Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Diz assim a santa palavra do Senhor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Até aqui, meus irmãos, a leitura da santa palavra do Senhor. Vamos mais uma vez invocar o nome do Senhor em oração. Bondoso Deus e eterno Pai, santo é o teu nome. Agora que nos aproximamos de Ti para Te adorar e mais especificamente abrimos a Tua palavra para compreender o que o Senhor tem a nos ensinar, lhe suplicamos. Aquela assistência do Teu Santo Espírito vital, necessária, sem a qual palavras irão apenas se perder no vento. Meu Deus, somos fracos, limitados, incapazes. Mas lhe pedimos que o Senhor, a despeito de nós, o Senhor fale à tua igreja. Apressa-te, ó Deus, agora é a hora que precisamos do Senhor. Amanhã precisaremos do Senhor, mas agora em especial é urgente, ó Deus. Apressa-te, ouve o nosso clamor e nos ajuda, para que possamos com fé, ousadia, temor e tremor, ouvir a tua palavra, dobrar os nossos joelhos e dizer: Jesus é Senhor. Nos consagrarmos ao Senhor, possamos viver para a tua glória. Lava-nos no sangue de Cristo, ó Pai. Limpa as nossas consciências dos efeitos terríveis de obras mortas, para que possamos servir ao Senhor em novidade de vida. Em outras palavras, ó Pai, efetua em nós o querer e o realizar, para que possamos viver plenamente para a tua glória. Ouve a oração do teu servo que fala contigo. Em nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, de que maneira você encara a sua vida espiritual? Qual é a sua atitude para com a vida cristã? Quando contemplamos a cristandade como um todo, vemos que há uma vasta diferença de atitudes, de comportamento para com a vida cristã, a vida essa que o Senhor nos chamou para viver. Verdade é que quando consideramos a igreja dita cristã de forma bem ampla, vemos que há muitos que são meramente crentes puramente nominais. Não há entendimento da fé, não há compreensão da obra de Cristo, do Evangelho, não há exercício da fé e logo não há nenhum fruto. Por outro lado, há também uma parcela daqueles que estão na igreja de Cristo que tem uma atitude primordialmente ou na sua grande maioria passiva para com a vida cristã. Há talvez um entendimento da fé para com esses, compreendem algo do mistério do Evangelho, de que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, porém uma postura passiva para com a vida cristã. Não há trabalho, não há atitude, não há uma inclinação para buscar aquilo que é de Cristo e fazer a sua vontade. Porém há outros que buscam, como diz o apóstolo Paulo, desenvolver a salvação com temor e tremor. E assim esses crentes que se lançam com todo o empenho, com atitude ativa em buscar a vontade de Deus, esses frutificam. A 30, a 60
e a 100 por um. Podemos imaginar essa situação como a semente germinando em diversos solos. Há a semente que meramente não germina. Fica ali infrutífera, não há nada, não há absorção da verdade, não há compreensão, e fica ali um terreno completamente infrutífero. Há alguns que parecem germinar e a planta cresce, mas ela cresce sem nenhum tipo de cuidado, ela é deixada sozinha e ela cresce como uma planta selvagem, sem molde, sem direção, sem produzir o máximo do seu potencial. Mas há aquela planta plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Essa planta bem podada, bem aparada, cuidada, ela produz o fruto em abundância e agrada o dono da colheita. E é sobre isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo fala nesses versos. Sobre a natureza ou a atitude correta da vida cristã. O apóstolo Paulo diz isso nesses termos: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E assim ele explica algo a respeito da atitude, da postura, da única atitude, postura e correta que deve estar no coração de todo aquele que diz ser crente no Senhor Jesus Cristo. E assim, meus irmãos, queremos contemplar essa passagem sobre esse tema. Desenvolvei a vossa salvação. E queremos considerar apenas 2 pontos. Primeiro, o dever de desenvolver a salvação, o que isso significa e qual é a implicação disso para a nossa vida. E segundo, o modo como devemos desenvolver a nossa salvação. Primeiramente, o dever, e em segundo lugar, o modo como devemos desenvolver a nossa salvação. Meus irmãos, precisamos antes considerar algo do contexto. Já temos exposto essa passagem, essa sessão, já há algum tempo, e os irmãos compreendem que o apóstolo Paulo aqui, desde o verso 27 do capítulo 1, tem dado instruções diretas aos filipenses a respeito de como eles devem viver a vida cristã, especialmente perante um mundo hostil, numa circunstância de sofrimento, de perseguição. O apóstolo Paulo tem então instruído, ou podemos dizer, equipado, preparado a mente e o coração e a fé daqueles crentes para viverem plenamente a vida cristã. Ele disse no verso 27, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele falou a respeito da unidade, da humildade necessária. A partir do verso 5 do capítulo 2, ele faz um excurso ou uma digressão com um propósito muito prático a respeito do supremo exemplo que nós temos para a nossa vida cristã, que é o exemplo de Cristo, da sua existência pré-encarnada, da sua humilhação na forma de servo e, sobretudo, da sua exaltação à posição exaltada à direita do Pai, como Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele perante qual todo mundo se dobrará, confessará o seu senhorio de forma pública e aberta. O apóstolo Paulo faz essa explanação teológica, cristológica a respeito do Senhor Jesus com um fim muito prático. Ele fala no verso 5 que a igreja deveria ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O propósito aqui, nós vimos, era a consideração da sua humildade, que ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se arregar, mas esvaziou-se a si mesmo. Logo, devemos também nos esvaziar. Devemos descer dos nossos postos de exaltação e servir uns aos outros e considerar uns aos outros superiores a nós mesmos, assim considerando o supremo exemplo de Cristo na sua humildade. Porém, aqui, depois do verso 11, tendo encerrado essa explanação a respeito do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo continua buscando em Cristo exemplos ou razões para equipar os crentes a viver a vida cristã.
Se antes de falar de Cristo o foco era humilhação, depois de falar de Cristo, o foco agora é obediência. Veja que no verso 12 ele começa falando assim, usando essa palavra, assim, pois, amados meus. Isto é, considerando aquilo que eu disse, meus amados, considerando aquilo que nós vimos a respeito do Senhor Jesus Cristo, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Considerando Cristo, considerando o seu exemplo, considerando tudo aquilo que aprendemos a respeito da sua morte, da sua ressurreição, da sua humilhação e da sua exaltação, agora nós devemos não apenas viver em humildade uns para com os outros, mas devemos nos empenhar para desenvolver a nossa salvação. O que significa então desenvolver a vossa salvação, ou a nossa, ou a minha, ou a sua salvação? Meus irmãos, é preciso compreender antes o que não quer dizer. Muitos aqui compreendem equivocadamente que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: buscai a sua salvação, trabalhe para ser salvo, desenvolva, se esforce para alcançar a salvação. Porém, não é esse precisamente o sentido do apóstolo Paulo. Embora ele use o termo salvação, ele não está falando aqui de buscar, de trabalhar para que possamos alcançar aquele estado de salvação. E isso fica óbvio pelo contexto. Primeiro, o apóstolo Paulo está escrevendo aquele que ele chama de amados meus. Assim, pois, amados meus. Essa expressão, meus irmãos, é muito especial na pena do apóstolo Paulo. Ele usa essa expressão quando ele se refere a crentes no Senhor Jesus Cristo. Mas muito mais do que essa expressão, toda a carta aos Filipenses é escrita dentro do contexto de que aqueles que receberam essa carta são de fato crentes no Senhor Jesus Cristo, e não havia dúvidas na mente do apóstolo Paulo com relação ao estado espiritual dos filipenses. No verso 5 do capítulo 1, o apóstolo chama os filipenses de cooperadores no evangelho. No verso 6, o apóstolo Paulo expressa que ele estava plenamente certo de que Deus havia começado uma obra na vida deles e que haveria de completá-la até o dia de Cristo Jesus. No verso 8, o apóstolo expressa a confiança nos filipenses de que eles eram participantes da graça comigo, de modo que não há dúvida a quem Paulo está escrevendo. Paulo está escrevendo a crentes no Senhor Jesus Cristo, àqueles que têm a salvação, que são cooperadores no evangelho, que trabalham com dedicação. Os filipenses trabalhavam com dedicação para o progresso do evangelho. Então, o apóstolo Paulo aqui não está falando a respeito de como obter a salvação, mas ele fala de um outro aspecto do desenvolvimento da salvação. Meus irmãos, quando consideramos a salvação, precisamos compreender que esse termo é um termo bastante amplo, que dentro dessa palavra salvação há muitos aspectos ou elementos da nossa experiência espiritual que correspondem ou que estão dentro desse termo. Jonas, dentro do ventre do peixe, declarou: a salvação pertence ao Senhor. E em certo sentido, a salvação, podemos dizer que é aquilo que Deus faz por nós. Não é nada que fazemos, não é nada que desenvolvemos ou que trabalhamos, mas é aquilo que Deus, unicamente ou pelo seu próprio esforço, trabalhou e nos deu. Nesse sentido, dizemos que a salvação ela é monergística. Você já deve ter ouvido esse termo. Monergística quer dizer, vem de uma única energia, uma única força, um único ser agindo para trabalhar na salvação. E esse ser é Deus. É Deus quem salva o homem. Não por esforço nosso, sem nenhuma influência nossa, é Deus quem salva. E quando falamos isso, estamos nos referindo a um aspecto da salvação, que é o aspecto da justificação.
É Deus que justifica os pecadores. E isso sem nenhuma participação minha ou sua. É Ele quem converte os pecadores, quem dá o novo nascimento. E isso sem qualquer participação minha ou sua. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 4, verso 5, ele diz que a salvação vem sobre aquele que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. Logo, a sua fé lhe é atribuída como justiça. A salvação é um desenvolvimento de Deus. Mas o apóstolo fala que nós devemos, então, desenvolver a salvação. E o que é, então, desenvolver a salvação, se não é obter a salvação? Desenvolver a salvação, meus irmãos, é trabalhar, e agora o nosso esforço envolvido, para que possamos obter um progresso na fé. A salvação pode ser dita como uma obra de Deus em nós. Ou melhor dizendo, uma obra de Deus por nós. O Senhor Jesus Cristo veio como nosso mediador, tomou o nosso lugar, obedeceu a lei em nosso lugar, morreu em nosso lugar, ressuscitou em nosso lugar e fez tudo isso por nós. Mas existe algo da salvação que não é meramente por nós, mas é também em nós. É uma obra que é operada no nível do nosso coração, que opera não só uma mudança do nosso estado perante a lei, mas opera uma mudança do nosso próprio ser. E é algo sobre isso que o apóstolo Paulo está falando, que devemos desenvolver a nossa salvação. Em outras palavras, devemos trabalhar para crescer em santidade. E é esse outro aspecto da salvação. A salvação não é só justificação. Salvação é justificação, é santificação e podemos também incluir aqui glorificação. A nossa salvação completa naquele último dia, quando o Senhor nos há de ressuscitar e nos dá uma herança incorruptível. Mas o foco aqui do apóstolo Paulo, então, falando a crentes, falando àqueles que já compreendiam do Evangelho de Cristo, é de que eles tinham agora a responsabilidade, o dever de desenvolver a salvação, isto é, de trabalhar incansavelmente para se santificar, para viver, como o apóstolo Paulo falou lá no verso 27 do capítulo 1, de forma digna do Evangelho de Cristo. Meus irmãos, ninguém é digno do Evangelho. O Evangelho é uma graça imerecida. É Deus que nos dá, sem merecimento algum. Não podemos ser dignos do Evangelho, mas, recebendo de graça, agora temos que trabalhar, desenvolver a nossa vida, desenvolver esse bem que o Senhor nos deu, chamado salvação, chamado graça imerecida do Senhor Jesus Cristo, para que produza os frutos dignos de arrependimento no nosso coração. E que a nossa vida seja então digna do Evangelho, corresponda ao Evangelho, corresponda a essa salvação. Podemos dizer que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não pega a salvação que o Senhor lhe deu. Engavete. E não faça uso dela. E não produza os frutos, mas ativamente considere a salvação que é vossa, a vossa salvação, e trabalhe nela, trabalhe com ela. Deixa eu dar uma ilustração para tentar compreender isso. Muitos de nós possuem nas suas casas itens ou bens que podemos dizer que são subutilizados. Talvez um livro que você ganhou, que você comprou, mas que nunca leu, fica lá na estante. Talvez uma ferramenta, um eletrodoméstico, que você comprou, sempre foi o seu sonho ter, você ganhou, mas nunca mesmo você pôde utilizar. Eu tenho um violão, fica lá guardadinho. Talvez se você chegar na minha casa, vai pensar ao ver aquele violão, que eu sei tocar, eu sou músico, mas não é o caso, é um item subutilizado na minha casa. Como eu uso muito raramente, eu não desenvolvo o potencial, eu não produzo os frutos ou o efeito daquele objeto deveria produzir, que é música para os ouvidos, harmonias belas. A salvação, ela tem um propósito.
Ela foi nos dada graciosamente pelo Cristo Jesus. E ela não deve ser subutilizada. Nós não devemos engavetar a salvação. Ou agir passivamente para com a salvação, achando que você pode, usando a ilustração que eu imaginei, passar a ser um musicista sem nunca tocar, sem nunca trabalhar com a salvação. Assim, meus irmãos, nunca iremos nos santificar enquanto estivermos engavetando a salvação. Temos a responsabilidade dada por Deus de cultivar a salvação, de pegar essa graça de Deus, todas as bênçãos que Ele nos dá na salvação, um novo nascimento, um novo coração, a sua lei escrita nos nossos corações, o Espírito Santo que habita em nós, a comunhão dos santos, os meios de graça, tudo isso que é dado a nós graciosamente, a fé que é dom de Deus, e botar para trabalhar e desenvolver para produzir os frutos de santidade na nossa vida. Frutos esses que agradam ao Senhor. Meus irmãos, a salvação ela é recebida sem trabalho nenhum, pela fé naquele que trabalha. Os puritanos diziam que a fé era como um braço, que meramente se estende para receber aquilo que foi adquirido por outro e ele é dado graciosamente. De modo que a salvação ela é recebida assim, apenas estendendo a mão. O Senhor lhe dá graciosamente. E você a recebe. Mas tendo recebido, a salvação não fica meramente na nossa mão estendida, mas passamos a trabalhar, a movimentar os nossos braços, as nossas pernas, para desenvolver. E é essa responsabilidade que temos. Ela é desenvolvida, meus irmãos, com muito trabalho. O Senhor Jesus Cristo mesmo diz, o apóstolo Paulo fala a respeito do Senhor Jesus Cristo em Tito 2,14 assim, que o Senhor Jesus Cristo a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo o quê? Um povo zeloso de boas obras. Não é um povo acomodado, não é um povo que recebeu a salvação de Deus e não tem zelo nenhum para desenvolver as suas graças, as virtudes do Senhor, mas é um povo zeloso de boas obras. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 10, ele fala de forma semelhante, ele diz, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Desenvolvei a vossa salvação com diligência, cada vez maior, trabalhando, não é de forma passiva, não é por osmose, simplesmente vindo às igrejas, ouvindo, mas sem trabalhar, mas é lançando a mão no arado. O apóstolo João também, ele diz, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 3, ele fala que a si mesmo se purifica todo aquele que tem esperança, assim como ele é puro. Você recebeu a esperança da salvação. É preciso se purificar. É preciso desenvolver a salvação. É preciso trabalhar nela para buscar os frutos dignos de arrependimento. E deixa eu lhe perguntar, meus irmãos, então, com que vigor você tem trabalhado? É importante trabalhar porque o trabalho é difícil. Trabalhos difíceis exigem muito esforço. E o trabalho da santificação não é um trabalho fácil. Thomas Watson, um puritano, comentando sobre essa passagem, ele fala a respeito das dificuldades desse desenvolvimento, e ele diz algumas, ele fala que primeiro, esse trabalho de desenvolvimento da salvação é um trabalho difícil por conta da natureza do trabalho, pois envolve uma mudança de coração. Ele diz que o coração é o berçário do pecado. É o depósito onde se guarda todas as armas da injustiça. Ele chama o coração de um inferno menor. E devemos implorar a Cristo para mudar o nosso coração. O trabalho é um trabalho que mexe com uma matéria-prima difícil de se trabalhar, que é o coração do homem. Você tem um coração. Você sabe as inclinações do seu coração. E sabe a dificuldade de trabalhar com ele. Portanto, é necessário empenho, dedicação.
Segundo, o puritano Thomas Watson diz que o trabalho é difícil porque podemos chorar pelo pecado, mas voltar para ele no instante seguinte. Hoje nos arrependemos, pensamos que estamos desenvolvendo a salvação com temor e tremor, trabalhando, chorando, derramamos lágrimas. Mas logo após, voltamos para a lama, voltamos para o pecado. O puritano diz, em terceiro lugar, que o trabalho é difícil porque podemos abandonar a prática, mas reter o amor pelo pecado. Podemos desenvolver de forma externa, impor sobre nós um comportamento santo, mas o amor continua. A inclinação para com o pecado e para com as coisas que são avessas à salvação, para conviver indigno da salvação, continua. O materialismo continua, o amor ao dinheiro continua, os ídolos continuam, a luxúria continua, e é preciso então fazer morrer a nossa natureza terrena. É um trabalho difícil. Em quarto lugar, ele diz que é um trabalho enganoso, porque o progresso conseguido é desfeito muito facilmente. Você desenvolve, e por um descuido, todo o trabalho que você conseguiu põe-se a perder. É como um castelo de areia. Você trabalha horas ali para edificar, para ficar bonito. E vem uma onda. E num só passar da onda, quando se volta, não há nenhum traço daquele progresso. O puritano diz que quando o ouro é purificado na fornalha, ele permanece puro. Mas o nosso coração não é assim. Quando ele é purificado, ele volta para a impureza. É um trabalho difícil, o trabalho da santificação. E, portanto, precisamos nos lançar com toda diligência. O apóstolo Paulo, falando aqui aos Filipenses, nesse início do verso 2, ele dá a entender de que maneira esse trabalho deve ser feito. Primeiro, veja que o trabalho não pode ser inconstante, pois ele escreve aos Filipenses assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Sempre obedecestes. A obediência deve ser constante, não apenas por um momento, não apenas aos domingos, não apenas quando estamos com vontade, mas ela deve ser constante. E essa é a obediência, esse é o desenvolver agradável ao Senhor com constância. Em segundo lugar, veja que o apóstolo Paulo dá a entender que não é um desenvolver relaxado, mas em qualquer situação, não apenas em público. Pois ele fala, vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. O apóstolo Paulo, meus irmãos, pelas cadeias, os irmãos devem se lembrar, ele estava em cadeias em Roma, estava ausente da igreja dos Filipenses. Talvez para os filipenses a figura do apóstolo Paulo representava a fonte de progresso na vida cristã. Aquela igreja foi plantada pelo apóstolo Paulo, lemos isso em Atos 16. O apóstolo Paulo foi o pregador por muito tempo naquela igreja, ensinou aquela igreja, escreveu aquela igreja, orava por aquela igreja. E talvez eles pensassem, não, é Paulo, precisamos de Paulo para crescer, para desenvolver. Mas o apóstolo Paulo fala, não, vocês devem desenvolver não apenas em público ou na minha presença, mas muito mais na minha ausência. Porque o Senhor lhe deu uma salvação, não é minha, eu tenho a minha, mas Ele deu a vocês os dons do Espírito Santo. O que é necessário, vocês têm recebido, portanto, desenvolvam a vossa salvação. Meus irmãos, quantas vezes a nossa obediência ou nosso zelo para com a vida cristã é algo meramente formal, do hipócrita, em público. Basta sair aquela figura que representa a autoridade espiritual, que nós voltamos para a lama. Nós voltamos a ser a quem verdadeiramente somos. Estamos pregando em Neemias e concluímos a exposição nessa semana e nós vimos algo inusitado acontecer naquele povo. Em Neemias 12 estava o povo louvando, adorando a Deus
com grande alegria, grande dedicação, ouvia-se o louvor de Israel de longe, diz assim a palavra. Em Neemias 13, Neemias teve que voltar para a Babilônia para dar continuidade no seu trabalho como oficial do rei. E bastou Neemias sair de cena para que o povo voltasse para o pecado, para que profanassem o templo, para que profanassem o sábado e profanassem o casamento. Todo aquele progresso, todo aquele desenvolvimento da salvação com temor e tremor que tinha sido conseguido na presença de Neemias foi perdido na sua ausência. Meus irmãos, isso é patético. Isso revela hipocrisia. Isso revela que nós obedecemos a homens e não a Deus, sobretudo. Você alguma vez já ameaçou alguém que, se não obedecer, você vai contar para fulano ou cicrano? Eu vou contar para os presbíteros, eu vou contar para o pastor o que você está fazendo, e por causa disso, por conta dessa ameaça, agora você passa a obedecer mais? A obediência deve ser na presença, mas muito mais, diz Paulo, na sua ausência. É isso que deve ser a salvação. O desenvolvimento da salvação, mas também não pode ser seletiva. O apóstolo Paulo não está dizendo aqui que os filipenses não estavam desenvolvendo a salvação. Os filipenses cresciam em santidade, eram cooperadores do evangelho, mas tinha uma área que essa igreja precisava trabalhar melhor, que era a área da soberba, a área da desunião entre os irmãos, havia briga, havia confusão. E o apóstolo Paulo então exorta, vocês devem continuar desenvolvendo a salvação. O sentido da palavra, uma tradução mais ao pé da letra, seria assim: continuem desenvolvendo a vossa salvação com temor e tremor. Isto é, vocês têm tido tanto progresso espiritual em tantas áreas da vida, mas aqui está uma área que vocês precisam desenvolver mais. Ele vai tratar disso nos versos que se seguem, a partir do verso 14. Tratou já antes e vai continuar a tratar, vamos ver nas próximas exposições, mas o que o apóstolo Paulo dá a entender é que não podemos selecionar. A salvação ela deve ser desenvolvida por completo em todas as áreas da nossa vida. É assim que devemos desenvolver a salvação. Com todo o esforço, com toda a dedicação. E aqui, meus irmãos, eu paro e aplico, eu lhe pergunto: qual é a sua atitude para com a vida cristã? De que maneira você encara a vida? Vamos ser sinceros aqui. Você tem se lançado nesse trabalho árduo de desenvolver a sua salvação pessoal? Ou você já engavetou o evangelho? Está contente em estar no hall de membros e frequentar a igreja regularmente aos domingos? Ou você se lança ativamente com todo zelo e dedicação que deve lançar no trabalho de santificação? Thomas Watson, puritano, se refere a esse trabalho como sendo uma tarefa que deve fazer derramar das nossas cabeças um suor sagrado. Você já derramou uma gota de suor da sua testa nesse trabalho de santificação? Ou você está sequinho? Alguém que não se esforça em nada pela santificação, cumpre o básico, aquilo que é exigido de você para ser considerado um crente pela sociedade, o mínimo. Ou você tem suado copiosamente, molhado a camisa, como diz Thomas Watson, com suor sagrado? Meus irmãos, um dos maiores pecados que aflige os crentes é o pecado da preguiça espiritual. O preguiçoso espiritualmente não cresce, não desenvolve a salvação, não quer ter o trabalho de buscar a Deus. Em Provérbios nós lemos que a preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso padece de fome. E quantos estão assim, em sono espiritual, padecendo de fome espiritual, se arrastando, não tem força contra o pecado, não tem domínio sobre a carne algum, não compreendem o mal do pecado.
Por outro lado, Provérbios também fala, no capítulo 2, verso 4 e 5, da diligência. Diz assim: se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. A graça é de graça, mas a graça não é barata. Recebemos estendendo a mão, mas desenvolvemos botando a mão no arado, trabalhando arduamente. É assim que você tem feito? O apóstolo Tiago, meus irmãos, ele dá uma dura na gente. Ele não esconde a situação. Ele fala claramente que a fé que não tem obras é uma fé morta. Em outras palavras, a salvação não desenvolvida não é salvação. Se você não se lança na busca da santificação com diligência e dedicação, você não tem base alguma para afirmar que foi justificado. Mas se você for justificado, mas ainda assim está fraco no desenvolvimento da salvação, precisa compreender que essa é uma obra de diligência. Não é passiva. Crente não é crente por osmose, nem passivamente. Meus irmãos, a salvação produz dois efeitos em nós, bem distintos. Por um lado, podemos dizer que ao receber a salvação, nós recebemos a paz. Paz de consciência, pois os nossos pecados não mais nos acusam, foram lavados no sangue de Cristo. Paz com Deus, porque aqueles que eram inimigos foram reconciliados com Deus. E esse é o efeito da paz. É o efeito da salvação, paz. Mas a salvação produz em igual intensidade guerra. É paz para com a consciência e para com Deus, mas guerra contra o pecado em favor da justiça e da retidão. Vamos ser sinceros, você está em guerra. Ou você está descansando no sofá da sua sala, achando que tudo está bem. Meus irmãos, precisamos compreender que estamos numa luta espiritual. Não contra a carne, nem contra a sangue, mas contra os principados e potestades, que agora atuam em quem? Nos filhos da desobediência. Significa que nós somos e devemos ser os filhos da obediência. Desenvolver a salvação com temor e tremor é obedecer a Deus. E isso com referência ao exemplo de Cristo. Afinal de contas, nós fomos agora confrontados àquele que foi obediente até a morte, e morte de cruz, que se humilhou. E qual é a constituição da sua humilhação? A forma de servo, aquele que obedece. Se Cristo obedeceu, você não vai obedecer? Se Cristo obedeceu sob o custo da morte, você não vai resistir até o sangue? O que isso quer dizer, meus irmãos, é aquilo que o Senhor Jesus falou claramente. Se a tua mão lhe faz pecar, não aguarde passivamente a santificação da tua mão. Corta fora! Se o teu olho lhe faz pecar, não aguarde pacientemente, quem sabe um dia, ouvir um sermão que trate sobre isso e que agora, a partir daquele momento, eu irei, quem sabe, vencer tal e tal pecado. Arranque o olho! Desenvolva a sua salvação. Será que você é um crente nanico? Que tem problema de crescimento, que não desenvolve? O apóstolo Paulo exorta, meus irmãos, e é esse o nosso dever, de desenvolver a salvação com temor e tremor. Mas de que modo, meus irmãos, em segundo lugar, devemos cumprir essa responsabilidade, essa obrigação que o apóstolo Paulo aqui dá um imperativo? Esse desenvolver é uma obrigação, é um imperativo, é uma ordem. Não é uma sugestão, não é uma opção, é uma ordem. Então, sendo uma ordem dada pelo Senhor, por aquele que falava em nome do Senhor, então, de que modo devemos encarar essa responsabilidade? Nós já vimos com toda a dedicação, com todo o zelo, mas há algo mais a respeito da atitude, da postura
que devemos encarar essa responsabilidade. O apóstolo Paulo fala, meus irmãos, aqui no final do verso 12, que nós devemos desenvolver a salvação de que modo? Com temor e com tremor. E essa é a primeira forma, esse é o primeiro modo que devemos considerar na hora de desenvolver a nossa santidade. Ela é desenvolvida com temor e tremor. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer, meus irmãos, que a nossa obediência para com Deus de santidade não é para com o pastor, não é para com o conselho da igreja, mas em última instância devemos obedecer a Cristo. Porque foi isso que Paulo acabou de apresentar. Ele acabou de apresentar aquele que é o supremo exemplo de obediência, mas ele acabou de apresentar aquele que foi exaltado sobremaneira à direita do Pai, e que recebeu o nome que está acima de todo nome, e que ele é Senhor. A sua obediência, meus irmãos, para com a igreja, para com a vida de santidade, não é para comigo, para com o pastor, quem quer que seja. Mas você deve compreender que a sua responsabilidade de desenvolver a salvação foi dada por aquele que é chamado de Senhor dos Senhores, perante quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Logo, você deve receber essa exortação ou essa instrução apostólica com a consideração da sua posição para com Cristo, sendo você uma inferior criatura, sendo Cristo o Senhor sobre todos. É isso que a expressão temor e tremor quer dizer. Temor e tremor quer dizer reconheça, na linguagem do apóstolo Paulo, reconheça a sua inferioridade para com o superior. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, verso 5, ele fala: quanto a vós outros servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. Ou seja, quando você está trabalhando, na sua ocupação, a sua atitude para com o seu patrão deve ser uma atitude de temor e tremor. Isto é, reconheça que você está debaixo de alguém que é autoridade e se submeta a ele. Escrevendo aos Coríntios, falando de Tito, o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 7,15, ele fala: lembrando-se da obediência de todos vós e de como recebestes, isto é, recebeste a Tito com temor e tremor. A igreja recebeu esse servo de Deus, Tito, com temor e tremor, isto é, com a devida consideração da sua posição oficial de autoridade. E é isso que devemos, e é assim que devemos encarar a nossa vida de santidade. Com temor e tremor da nossa posição para com Cristo. Meus irmãos, a verdade é que muitas vezes a nossa disposição para obedecer está intrinsecamente atrelado com a nossa percepção da autoridade daquele que manda a obediência. Deixa eu lhe dar uma ilustração. Imagine uma criança brincando de futebol na rua, com seus coleguinhas. E um dos coleguinhas chega para essa criança e fala: olha, eu acho que está na hora de você ir para casa. Vá para casa. O coleguinha fala: não. Simplesmente ele vai descartar a ordem e vai continuar jogando a sua bola. Imagine que daqui a pouco o irmão mais velho chega e fala: vá para casa. Está na hora do jantar. É preciso parar e ir agora jantar. A criança pode parar e pensar: você não é meu pai? Vá você para casa. Eu vou continuar jogando uma bola. Daqui a pouco chega a mãe. Vá para casa. Está na hora do jantar. A criança já começa a considerar aquela observação de uma forma diferente. Mas talvez com muita ousadia, ela decida retrucar a mãe. Entendeu que é uma ordem, mas falar: mãe, agora não. Deixa eu jogar mais um pouco. Até que chega o pai. E às vezes o pai não precisa falar nada. Basta um olhar. E a criança imediatamente bota o rabo entre as pernas e entra dentro de casa. O que isso quer dizer é que quando não
nos ocupamos com toda diligência para desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, estamos implicitamente dizendo: não. Deus, você não é minha autoridade. Eu não reconheço o seu senhorio, quando o apóstolo Paulo acabou de dizer que todo joelho se dobrará perante ele. E toda língua confessará que ele é Senhor. Meus irmãos, os filipenses tinham razões para temer e tremer diante de César, Nero, pela sua autoridade, pelo seu poder de fazê-los morrer, de matá-los. Muito mais agora nós temos razões para temer e tremer diante de Cristo, porque Ele é Senhor dos senhores. E Ele ordena a sua santidade. O próprio Senhor Jesus falou isso claramente em Mateus 10, 28, quando Ele falou: não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temai antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Você reconhece e tem consciência clara do temor e tremor que deve ter diante do Senhor da igreja? E trabalha a sua santidade sobre esta ótica de que você não está livre? Meus irmãos, a implicação disso na vida cristã é óbvia. Isso quer dizer que a nossa busca pela santidade não é uma atividade meramente casual, meramente opcional, relaxada. Não é uma coisa que eu faço quando quero, ou quando eu estou com vontade, eu busco a Deus, eu oro, eu leio a palavra, eu busco os meios de graça, venho à igreja, quando eu não estou, eu simplesmente faço como quero. Não estamos vivendo no tempo dos juízes, onde não havia governante, portanto cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Vivemos num tempo onde há um Senhor dos senhores, exaltado à direita do Pai. Isso quer dizer então que nós devemos buscar a santidade com toda seriedade, com todo compromisso, com todo respeito e com toda solenidade. Não de forma relaxada. Como você tem buscado a sua vida de santificação? De forma casual? Ou temendo e tremendo diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? O Senhor Jesus, meus irmãos, certa feita contou uma parábola. Mateus 25. Falando a respeito disso, em parte, é a parábola dos talentos. Onde nessa parábola o Senhor fala que Ele deu talentos aos homens. A uns Ele deu 10, outros Ele deu 5, mas a outro Ele deu apenas 1 talento. E esse Senhor saiu para negociar. Passado um tempo, ele volta para receber o seu dinheiro de volta. O que tinha 10, deu mais 10. Desenvolveu a salvação. O que tinha 5, desenvolveu outros 5. Desenvolveu a salvação. Mas chegou aquele que tinha apenas 1 talento. Não fez nada com ele. Falou que está aqui seu talento que o Senhor me deu. O Senhor Jesus fala, no verso 26, servo mau e negligente. Ou em outras traduções, servo mau e preguiçoso. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Eu sou homem severo, diz aquele homem que recebeu 1 talento. O nosso Deus, meus irmãos, Ele é fogo consumidor. Ele é gracioso, compassivo. Mas os preguiçosos não herdarão o reino dos céus. Esse servo mau e negligente que recebeu 1 talento, diz o texto que o talento lhe foi tirado. Ele foi chamado de servo inútil e foi lançado para fora nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Engavetar a salvação, meus irmãos, tem consequências. Não trabalhar a salvação tem consequências eternas. Precisamos temer, meus irmãos, temer pecar contra Deus, temer entristecer o Espírito Santo, temer ser pedra de
tropeço para os irmãos. Temer Cristo voltar e me encontrar despreparado, sem azeite na minha lâmpada. Quando os discípulos perguntaram a respeito das últimas coisas, quando o Senhor Jesus voltaria, quando acontecerá estas coisas? Em Mateus 24, o Senhor Jesus por 4 vezes repete: tende cuidado, vigiai, vigiai. Porque eu voltarei em hora que você não sabe. Lhe pregarei despreparado, sem lâmpada, sem azeite na sua lâmpada. Meus irmãos, diante dessa responsabilidade, geralmente reagimos de 2 maneiras. 2 extremos geralmente errados. Um extremo é pensar o seguinte, que é o extremo da soberba: eu posso. Entendi. A minha obrigação é desenvolver a salvação. Logo, eu acredito que eu tenho condições. Eu vou fazer. Eu vou lançar a mão na arada. Eu vou trabalhar. Eu vou fazer tudo aquilo que eu posso. Como Pedro disse: ah, Senhor, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Eu vou desenvolver a minha salvação e jamais abandonarei o Senhor. Porém, Provérbios diz: a soberba precede a ruína. E a altivez do espírito, a queda. E se a soberba nos derruba em tarefas simples, na tarefa de desenvolver a salvação, grande é a queda do soberbo. Achar que pode fazer pelos seus próprios esforços. Mas há o outro extremo, meus irmãos, que é o extremo do desespero. Você pode pensar: como eu jamais poderei? Como eu jamais posso me santificar assim? Eu não tenho a menor condição. O fardo é pesado demais para mim. Esse foi o sentimento do jovem rico. Quando o Senhor Jesus disse: vai, vende tudo que tendes, ele pensou: como posso? Sou dono de tantas propriedades. E ele saiu de lá em desespero. Saiu de lá entristecido. E não é assim muitas vezes que nos sentimos diante das nossas responsabilidades para com a santidade? Geralmente oscilamos de um ponto a outro, de soberba para o desespero. As mulheres, quando leem Provérbios 31, sentem assim, não é? Diante da nossa cultura feminista, que instila na mulher uma coisa totalmente oposta à palavra de Deus, e isso já está impregnado na nossa forma de pensar. Lemos Provérbios 31, desespero. Como posso? Como posso jamais? Os maridos, igualmente, ao ler Efésios 5, e compreendem que devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, desespero. Como posso jamais? Como posso cuidar da minha santificação e da santificação de outra pessoa? E oscilamos entre um ponto e outro. Quando conseguimos uma vitória contra o pecado, conquistamos a soberba. Breve caímos, alcançamos o desespero novamente, e assim ficamos de um ponto a outro. Mas Paulo dá o remédio, meus irmãos. O equilíbrio vem agora. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mas ele fala, no verso 13, qual é o remédio? Qual é a força? De onde vem o poder da salvação? O esforço vem de nós, sem dúvida alguma. Mas de onde vem o poder? Verso 13, ele fala: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus quem produz em nós esse trabalhar que precisamos. Paulo, meus irmãos, aqui faz um jogo de palavras interessante que na tradução não podemos perceber. A palavra desenvolver a vossa salvação é literalmente trabalhar para fora a salvação. Trabalhe para fora a sua salvação. Pega a salvação e trabalhe com ela, se esforce diligentemente para produzir algo. Aí o apóstolo fala, com temor e tremor, porque Deus que trabalha em você, trabalha para dentro de você. É a mesma palavra com um prefixo diferente. A força que nós temos para trabalhar, um impulso, qualquer ato de trabalho, de desenvolvimento da nossa salvação, tem a nossa raiz em Deus. E aqui estamos diante daquele grande mistério que a palavra fala, da responsabilidade humana e da soberania de Deus.
É nossa responsabilidade, meus irmãos, trabalhar pela santificação. Mas é debaixo da força e do poder do Santo Espírito que nos capacita para esse fim. Afinal de contas, quem é que trabalha? É Deus. Quem efetua? É Deus que trabalha em vós. Em nós, individualmente e coletivamente, trabalha o quê? O querer e o realizar. Meus irmãos, o ingrediente para a obediência são dois: vontade e ação. Não basta ter ação sem vontade. Você pode agir de fora, apenas no exterior, mas sem vontade não é um trabalho sincero, é o trabalho do hipócrita. Você pode ter toda a vontade para trabalhar, mas sem ação não adianta de nada. Não basta ter vontade, é preciso agir. Mas o apóstolo Paulo fala, nos dando uma esperança. É Deus que trabalha em nós, nas duas áreas. É Ele que nos dá a vontade. E é Ele que nos dá a ação também. A ação também. Aquela ação que você tem a responsabilidade sua de desenvolver com todo zelo, com toda dedicação. É Deus agindo em você. É Deus trabalhando em você. E isso, meus irmãos, é o consolo para nós. Que nos livra da soberba, por um lado, porque reconhecemos claramente que a força e o querer não está em nós, mas em Deus. Se vencemos qualquer pecado, foi Deus nos ajudando. É Ele que nos dá força e isso nos leva a uma disposição de dependência, de humildade, de súplica e oração para que Deus continue agindo na nossa vontade e na nossa ação. Mas também é um remédio para contra a disposição de desespero. Imagine aquele pecado que você luta há tantos anos. Aquele pecado de ira pecaminosa, de um coração rebelde, da fofoca, da soberba, da preguiça, talvez da pornografia, outros pecados que você se sente escravizado. Você se sente desesperado, como posso um dia vencer? É Deus que efetua em nós o querer e o realizar. Aquele Deus que está assentado em alto sublime trono, aquele mesmo perante o qual temos que ter temor e santo tremor, é o mesmo que nos dá a energia e a força para nos santificar, operando na vontade e na ação. Como eu sei então que Deus está trabalhando em mim? Alguns podem pensar então, se é Deus que trabalha, eu irei aguardar o mover do Espírito, como dizem. Irei aguardar, sentir algo, uma cosquinha aqui no coração, aquele sentimento que deve ser de Deus. Deus me inclinando, e então vou buscar a Deus. Como é que eu sei que Deus está operando o querer e o realizar? Se você está querendo e realizando. Você quer a santidade? Você está buscando a santidade? Então é Deus trabalhando em você. Isso nos humilha. Isso nos encoraja. Porque há esperança para nós. Havia esperança para os filipenses que tinham problema de desunião. E nós sabemos, há problema de desunião em nosso meio também. E outros problemas. Isso nos encoraja. Porque há esperança da parte de Deus para vencer os nossos pecados. Aqueles mais enraizados que pensamos que talvez nunca vamos vencer, o Senhor nos capacita. Meus irmãos, eu quero concluir esse sermão com uma aplicação muito prática. Eu quero que você pense o seguinte: quais são as áreas da minha vida que precisam de desenvolvimento? Eu preciso crescer em santidade, em pureza, em humildade. Eu estou muito apegado ao dinheiro, ao materialismo. Faça um autoexame. Você se conhece. Quais são as áreas que precisam de desenvolvimento? Se lance para desenvolver. Não espere Deus agir. Se você está agindo, é porque Deus está agindo. São obras concorrentes que ocorrem simultaneamente. Não espere uma luz brilhar no céu. Nenhuma voz do céu. Não espere vir um morto para lhe alertar. A lei e os profetas. Comece a agir. Faça planos práticos, projetos. Eu vou ler um livro que trata sobre isso. Eu vou orar sobre isso todos os dias. Eu vou arranjar um irmão para me confidenciar e para me ajudar. Eu vou buscar o pastor. Eu vou fazer alguma coisa.
Porque eu preciso desenvolver. Eu não posso ficar parado esperando que um dia, talvez daqui a 5 anos, o pastor pregue um sermão sobre este pecado que eu luto, para então, quem sabe, crescer em santidade. Desenvolva. Busque de Deus essa direção. Analise o seu próprio coração. E entenda qual é a atitude correta para com a vida cristã. É uma atitude de esforço, de dedicação, mas ao mesmo tempo de total dependência da força e do poder do Espírito Santo, que habita em nós e que trabalha em nós o querer e o realizar. Qual é a sua atitude para com a vida cristã? Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos.